Considerado uma das competições mais equilibradas do mundo, o Campeonato Brasileiro conta com técnicos multicampeões, pois vencer o Brasileirão muitas vezes muda o patamar do treinador. Vale destacar que o Campeonato Brasileiro com este nome passou a ser disputado em 1971. Antes, a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa eram considerados campeonatos nacionais. Em 2010, a CBF unificou os torneios, oficializando os títulos de 1959 a 1970 como nacionais. Por isso, o No Pique desta semana traz os 12 treinadores que mais venceram o Brasileirão de 1959 até os dias de hoje. O atual técnico da seleção brasileira conquistou os campeonatos brasileiros de 2011 e 2015, ambos pelo Corinthians. Neste período, o Timão contou com o protagonismo de Danilo, Emerson Sheik, Cássio, entre outros, para alcançar os títulos. Além dos torneios nacionais, com o Tite, o Alvinegro faturou também o inédito título da Libertadores da América em 2012 e também o Mundial de Clubes. O atual técnico gremista venceu 2 campeonatos brasileiros. O primeiro foi conquistado em 1996 com o Grêmio, quando o tricolor venceu a Portuguesa. A segunda conquista aconteceu em 2018, quando o Filipão comandava o Palmeiras. Neste título, o Palmeiras ficou por um turno invicto e Filipão tornou-se o técnico mais velho a ser campeão brasileiro, com 70 anos e 16 dias. Após chegar a 2 finais da Copa do Brasil com o Coritiba, Marcelo Oliveira foi contratado pelo Cruzeiro e desta vez conquistou 2 Brasileirões. Comandando a equipe mineira, o técnico venceu consecutivamente em 2013 e 2014. A Raposa manteve uma base nos 2 anos, com jogadores como Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e o experiente goleiro Fábio. O técnico Antônio Lopes venceu o primeiro Campeonato Brasileiro em 1997, comandando o Vasco da Gama, que contava com Mauro Galvão, Edmundo, Evair e grande elenco. O segundo título do treinador aconteceu em 2005, desta vez comandando o Corinthians. Neste campeonato, o Timão tinha como protagonista o argentino Carlitos Tevez. No entanto, o êxito da campanha do Alvinegro foi manchado pelo escândalo da máfia do apito. Considerado um dos treinadores mais inovadores do futebol brasileiro, Mário Travalini conquistou os títulos de 1967 pelo Palmeiras, época da Academia, e em 1974 pelo Vasco da Gama. O técnico comandou também o Corinthians, campeão paulista de 1982, chamada de Democracia Corintiana, o Fluminense, São Paulo, Ferroviária de Araraquara e São Bento. Também conquistou o Pan-Americano em 1979 pela seleção brasileira. Santana venceu o Brasileirão por 2 oportunidades, com um intervalo de tempo de 20 anos entre as conquistas. A primeira delas foi com o Atlético Mineiro na edição inaugural do Campeonato Brasileiro em 1971. O outro troféu conquistado por Tele Santana foi com o São Paulo em 1991. O tricolor, que tinha Raí como protagonista, venceu o Bragantino na final e foi a base do elenco que no ano seguinte conquistaria a Libertadores e também o Mundial Interclubes. Conhecido como Seu Enio, o treinador conseguiu ser campeão brasileiro na dupla Grenal. O primeiro triunfo aconteceu de forma invicta em 1979, quando levou o Esquadrão Colorado ao tricampeonato nacional, marca até hoje não alcançada por nenhum outro campeão. 2 anos mais tarde, Enio Andrade conquistaria mais um brasileiro, mas desta vez com o rival do Inter, o Grêmio. Com grandes jogadores como Leão, Paulo Isidoro, Tarcísio e Baltazar, o tricolor venceu o São Paulo e chegou ao seu primeiro título nacional. A terceira façanha do mestre Enio Andrade aconteceu em 1985, quando o treinador conquistou o título comandando o Coritiba. Na final, vitória nos pênaltis em cima do Bangu, em pleno Maracanã. Oswaldo Brandão foi o treinador que começou os 2 períodos mais vitoriosos da história do Palmeiras. Em 1960, ano da primeira conquista nacional, esboçou o esquadrão que seria chamado de Primeira Academia. Já na década seguinte, formou a Segunda Academia de Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia e companhia, conquistando o bicampeonato brasileiro de 1972 e 1973. Pelo São Paulo, 3 foram com Muricy Ramalho e de forma consecutiva.
O técnico entrou para a história do tricolor por ter levantado a Taça do Brasileirão de 2006, 2007 e 2008. Em 2010, Muricy voltou a levantar mais um caneco, desta vez com o Fluminense. O time das Laranjeiras contava com o artilheiro Fred e o craque argentino Darío Conca. Rubens Minelli é um dos mais importantes técnicos campeões brasileiros, e não só pela quantidade de títulos conquistados, mas pela sua influência como comandante, gestor e estrategista. Tetracampeão brasileiro, Rubens Minelli levantou a taça em 3 clubes diferentes. Além disso, foi tricampeão consecutivo como técnico. Em 1975 e 1976, conquistou o Campeonato Brasileiro com o Internacional, formando um dos maiores times da história do Brasileirão. Em 1977, conseguiu êxito mais uma vez, desta vez pelo São Paulo. Antes do tricampeonato que o consolidou como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, Minelli foi campeão pelo Palmeiras em 1969. Vanderlei Luxemburgo conquistou 5 títulos nacionais. As 2 primeiras conquistas aconteceram no comando do Palmeiras, em 1993 e 1994. Em 1998 levantou o caneco novamente, mas desta vez pelo maior rival do Alviverde, o Corinthians. Em 2003, Luxemburgo não só foi vencedor do Brasileirão com o Cruzeiro, mas também conquistou mais 2 títulos, o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil, alcançando assim a conquista da Tríplice Coroa, marca jamais alcançada por outro clube. Em 2004, o treinador conquistou o Brasileirão com o Santos, de Robinho e Diego. Luiz Alonso Pérez, o Lula, treinou o Santos de 1954 a 1966 e nesse período foi pentacampeão brasileiro consecutivamente de 1961 a 1965. Feito nunca repetido por nenhum outro treinador. Lula foi comandante do esquadrão que contava com Pelé, Pepe, Coutinho e companhia, time que marcou uma das gerações mais vencedoras do futebol mundial. Lula comandou o Peixe em 949 jogos, dos quais venceu em 771 oportunidades, outro recorde que não foi alcançado até hoje. E aí, gostaram da lista? Então curta o vídeo, mande sugestões com nomes de outros treinadores campeões e claro, se inscreva no Brazuca Esporte Clube.